colega da Clínica Curativa, da Comissão Organizadora, especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular, pela AMB e pela SBACV, para coordenar a mesa. Eu queria chamar nossos colegas para compor a mesa. Dr. Felipe Pinto da Costa, já conhecido, já apresentado a vocês. Dr. Alexandre Reis e Silva, cirurgião vascular do Hospital São Lucas, em Santos. A enfermeira Carla Barros está presente? Não é? E Dr. Paulo Furtado também não está presente. Então, eu queria convidar também para compor a mesa Dr. Amorim para falar sobre terapia compressiva, do outro módulo que ele vai falar também agora. Então, em primeiro lugar, não preciso mais dar boas-vindas a todos, que já estão aí doidos para sair. Convidar o Dr. Felipe para falar sobre coberturas absorventes. Carvão, alginato, espuma. Começa agora. Boa tarde. Eu vou tentar aqui tomar cuidado para não ser redundante, porque alguns tópicos do tema são pertinentes a outras categorias de curativos já abordados. Então, eu vou tentar falar aqui brevemente, sem gastar muito tempo e a paciência de vocês, sobre aquilo que é pertinente basicamente a questão que envolve a proposta principal dessas coberturas absorventes. Então, o que são essas coberturas absorventes e para que elas servem? Na realidade, acho que o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é a questão do ambiente ideal para cicatrização, que já foi amplamente debatido aqui, eu não vou me perder muito nisso, né? Mas apenas lembrar que a gente pretende obter um ambiente com temperatura constante, um ambiente com uma umidade adequada e com controle da flora microbiana. Esse é o objetivo. Por quê? Porque a gente sabe que esse ambiente otimizado, ele é rico em polimorfos nucleares e fator de crescimento. E, além disso, ele favorece a atividade dos macrófagos e dos monócitos e favorece também as reações de fixação de complemento. Então, essa é a proposta que a gente tenta obter com o uso dessas coberturas absorventes. Elas, na realidade, são curativos que favorecem a manutenção de um ambiente favorável à cicatrização, né? Ou seja, aqui o nosso objetivo é de regular, de modular esse ambiente. Então, a característica principal é a sua capacidade em absorver o excesso de exudato e promover o controle da umidade e da microbiota. Aí nessa categoria, né, alguns já foram citados, né? A gente tem os curativos de carvão ativado, que apesar de serem mais amplamente utilizados na forma associada à prata, né, a característica principal deles é de absorver, né, eles não deixam de ser um curativo com um grande poder de absorção, né, e principalmente de eliminar odores. As hidrofibras e os hidropolímeros. Esses são os principais. Não posso deixar de citar aqui também as gases hidrofílicas embebidas em PHMB. Não que elas tenham ou contenham uma propriedade especial de absorver, mas esses curativos têm se mostrado volumosos, né, os preparados que vêm sendo disponibilizados aí no mercado, eles acabam absorvendo uma grande quantidade de exudato. Como a gente sabe que o PHMB, né, a polihexametilbiguanida, tem propriedades bactericidas, usadas tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria alimentícia, esses curativos eventualmente até permitem, na grande maioria das vezes eles são trocados diariamente. O Paulo chegou a levantar aqui também uma questão que ele não opta muito por utilizar esses produtos, porque eles têm uma dificuldade na hora de você remover do leito da lesão, eles não têm uma característica de baixa aderência ao leito da ferida, porém, eles podem sim ser associados ao uso de coberturas
coberturas de baixa aderência. E aí, o Pedro Paulo não está aqui, eu me permiti discordar um pouco, porque essas coberturas de baixa aderência, elas não têm um custo tão elevado. Entendeu? Então, muitas vezes, eles são realmente uma boa proposta para um preparo do ambiente da ferida, levando em consideração que, em alguns casos, é necessário que você troque com maior frequência mesmo, entendeu? Até porque alguns desses curativos que a gente vai apresentar aqui são caros e, apesar de todos os nossos esforços, eles saturam. Então, se você pegar um curativo que custa caro, que vem impregnado com prata, com PHMB, com não sei o que, e colocar, e esse curativo não permanecer mais do que 24, 48 horas no leito da ferida, talvez a melhor opção seja usar um curativo mais barato, entendeu? E uma troca diária, pelo menos numa fase inicial. Eventualmente, você não consegue reduzir o edema nem o exudato simplesmente com a colocação, com a utilização das bandagens, né, e com as coberturas absorventes. Então, muitas vezes você tem que lançar a mão de recursos antigos, mas que funcionam, que é o paciente ficar em repouso e em drenagem postural. Às vezes é o único resultado, é o único recurso. Né? Na realidade, a proposta desses curativos, dessas coberturas, elas vêm para responder uma pergunta: o que nós fazemos com excesso de exudato? Né? Tantas vezes nocivo, tantas vezes complicado, fator complicador, macerador de bordas, né? Difícil, quem lida com isso sabe o quanto é difícil em alguns casos. Então, além de absorver a grande quantidade de volume de exudato, essas coberturas absorventes possuem outras propriedades, né? Algumas já colocadas aqui, o enfoque que eu vou dar é um pouco diferente só, mas eu queria lembrar da maleabilidade, né, que pode, muitas vezes, permitir a utilização em cavidades. Em lesões cavitárias, a gente tem que lembrar, às vezes, que a gente tem alguns recursos dentro dessa categoria de curativos. Né? A exceção dos curativos de carvão com prata, a grande maioria das outras coberturas pode ser cortado, carvão não. Né? No momento que você corta, você começa a impregnar, você perde a funcionalidade do curativo e, além disso, você começa a impregnar os tecidos, impregnar o leito da lesão. Ele não serve para ser cortado. Eliminar odor. Eliminar odor é... Olha, quando eu comecei o ambulatório no Hospital Miguel Couto, só para não ficar me perdendo em comentários, é só exemplificar. Ninguém queria trabalhar na cirurgia vascular. Técnico de enfermagem nenhum, enfermeiro, ninguém queria saber desse negócio. Aí a gente veio com uma proposta de começar um trabalho diferente. O doutor Luiz Alexandre, na época, convenceu a direção a comprar o material e tal. E aí começaram a achar estranho, porque aquele cheiro característico do ambulatório dos corredor da cirurgia vascular começou a sumir. O paciente da cirurgia vascular não tem mais aquele cheiro? Não, ele continua tendo aquele cheiro quando ele é virgem de tratamento. A partir do momento que você tem um manejo adequado dessas lesões, você começa a eliminar uma das coisas que mais incomoda, inclusive o próprio paciente, que é o cheiro. Né? Então, esse curativo é um curativo que eu acho que é uma das grandes sacações da indústria farmacêutica. Não sei se foi feito pensando tão amplamente no paciente, mas, de fato, imagina o que é um indivíduo poder, de repente, ao longo de anos e anos, ele sentar na mesa, entendeu? A mesa com seus familiares e não ter aquele odor que, muitas vezes, criava embaraço até na hora de uma refeição. Né? Imagina. Analgesia. Hoje é possível associar substâncias com propriedades analgésicas a essas coberturas, e isso tem sido de grande valor para o nosso manejo dessas lesões. A ação antimicrobiana já foi amplamente aqui falado pelo Paulo. E os hidropolímeros, em geral, também são coberturas de baixa aderência. Né? As principais coberturas e as suas principais associações dentro dessa categoria, então, são carvão ativado. A gente encontra hoje muito pouco o carvão ativado sem nenhuma associação. No começo, quando eles foram lançados, existia bastante. Hoje em dia, quase todo mundo prefere usar com prata, até porque, se você pretende desodorizar uma ferida, você quer uma propriedade antimicrobiana. Tem toda uma lógica, né? Se você permite usar um curativo por um tempo maior, né, você tem que ter um maior controle da microbiota. As hidrofibras, elas, basicamente, hoje, elas são compostas por associações, mas os principais elementos são os alginatos, eu vou descrevê-los a seguir, e a carboximetilcelulose, podendo estarem associados entre si e com a presença da prata. Né? Cada vez mais vem ganhando espaço no mercado. E os hidropolímeros ou espumas também, no começo, foram lançados sem nenhuma associação, os primeiros que surgiram, hoje já com prata, com ibuprofeno, e ultimamente a gente tem tido a oportunidade de usar um produto já com alginato, que aumenta bastante a capacidade de absorção, né, de controle do exudato, e mais a prata.
O carvão ativado impregnado com prata, então ele tem uma propriedade desodorizante, a ação dele bacteriostática, tá? Ele não é bactericida, tá? Ele não é liberado ativamente dentro da ferida. Pode ser, ao contrário de outros produtos antimicrobianos em que a prata, por exemplo, a prata nanocristalina, ela é liberada ativamente. O carvão não, ele tem propriedade bacteriostática, ele absorve as secreções e aquele exudato que fica ali contido, ali mantido dentro aí sim ele ali a ação antimicrobiana. Pode ser mantido sem troca por até 7 dias, conforme o grau de saturação, e isso é uma avaliação de quem acompanha. Não possui uma propriedade de baixa aderência, essa é uma desvantagem, mas que pode ser facilmente trabalhada, a gente vai mostrar. Transfere parte do exudato para um curativo secundário. Esse sim é trocado com maior frequência, que é a gase e o crepom, né? Que pode ser feito em casa, com o treinamento de um cuidador. Então, aqui um exemplo de um caso. Esse caso está em tratamento, é um paciente que... esse paciente é um paciente que tem uma angiotomografia que mostra uma doença basicamente poplíteo distal. Ele está sendo preparado para uma cirurgia de revascularização. Provavelmente ele vai sofrer uma angioplastia com stent. E também já foi solicitado uma terapia coadjuvante com oxigenoterapia hiperbárica. Estamos aguardando só a autorização para esses dois procedimentos, e enquanto isso a gente está usando um curativo de carvão com prata que, como eu disse, ele permite, essa maleabilidade permite exatamente um grande poder de absorção, eliminação de odor e um controle da microbiota, enquanto a gente está ganhando tempo aqui, né, para tratar definitivamente de uma forma mais eficiente esse paciente. Então está aqui a capacidade dele se modelar a cavidade. Essa é uma ferida que vai deixar em breve de usar essas coberturas e vai ficar provavelmente só com uma bota de una, ou só com uma cobertura não aderente e uma bota de una. Hoje foi alguém, uma colega aqui, enfermeira, disse que gosta muito de usar a bota de una com uma cobertura não aderente. Eu também, acho que a maioria de nós lá na curativa. E, em alguns casos, né, numa fase, até para ganhar tempo no preparo do ambiente da ferida, a gente pode usar o carvão, tá? Mas aí sim, eu pessoalmente, quando eu uso carvão associado a uma cobertura não aderente, eu gosto de manter um contato mínimo com o leito da lesão. Então eu procuro usar essas gases que têm uma porosidade maior, mas isso é gosto, entendeu? Tem outras opções, existe o viscose como petrolato, muitas vezes você tem alguns facelos, você pode associar isso a um hidrogel. Nada disso é crime, tá? Essas associações vão muito da sensibilidade da curva de aprendizado de cada grupo, né, de cada pessoa. Esse caso aqui, então, é o caso que eu fiz essa associação, né, com o objetivo de colocar uma bota de una, né? Mas em breve isso vai ficar, o leito da lesão já está praticamente pronto, tá? E daqui para frente provavelmente ela é candidata só a usar a bota. As hidrofibras, elas basicamente têm dois grandes componentes, né? Um é a algina, né, que é extraída de uma classe de algas marinhas e da parede de algumas bactérias, onde ela desempenha basicamente uma função estrutural. Essa é a molécula. E também a carboximetilcelulose, que também, na grande maioria das vezes, é apresentada na forma sódica. Ela é solúvel em água, né, e tem uma excelente propriedade para aplicação farmacológica, principalmente, e também como aditivo alimentar, porque ela é fisiologicamente inerte. Ela é biodegradável, mas a capacidade dela de se gelificar, de modificar a sua estrutura, não é que seja menor, mas normalmente é mais lenta se nós compararmos com a algina. Então, daí algum interesse por parte da indústria em associar, né, essas duas substâncias, às vezes no mesmo tipo de cobertura, exatamente para aproveitar características de cada uma dessas hidrofibras e compor um tipo de cobertura que vai dar uma característica especial de absorção, tanto longitudinal, uma distribuição mais homogênea no sentido ou longitudinal ou vertical, de acordo com o interesse, com o resultado que se pretende obter, né? Então, só para fechar aqui, os alginatos então são compostos a partir de açúcares de cadeia longa obtidos da parede de algas marrons. Tem uma propriedade de mudar de fibra para gel mais rapidamente, à medida que vão absorvendo os líquidos. E a carboximetilcelulose, a extração dela, a obtenção dela é muito simples, a partir do bagaço de cana, né,
exatamente pelo mesmo processo que se obtém o álcool e o açúcar, e ela tem uma capacidade maior de manter a sua forma à medida que absorve os líquidos. Né? As coberturas à base, o Paulo até mostrou hoje também, que no começo essas hidrofibras elas se desfaziam. Então essas associações têm, na realidade, e o tipo de engenharia de tecido aplicada, a forma de tecer, isso é que tem modificado e possibilitado uma retirada menos traumática, entendeu? Um resultado maior em termos de absorção e de distribuição do exudato na superfície do curativo. Então, essas coberturas à base de hidrofibra, elas são versáteis e maleáveis, são muito versáteis, por sinal, são ideais para o preenchimento de fístulas e cavidades. Grande parte dessas coberturas são obtidas a partir da associação, como eu já disse aqui, tanto do alginato como da carboximetilcelulose, e a dinâmica vai variar de acordo com a engenharia de tecido aplicado. Se associados à prata, né, segundo os fabricantes, podem permanecer por até 7 dias. Vai muito da experiência individual de quem as utiliza, né? E também do grau de exudação da lesão, obviamente. Outra vantagem é que elas podem ser cortadas, e aí você tem um aproveitamento melhor. Então esse aqui é um exemplo, né, que você pode cortar, e originalmente era uma cobertura de formato quadrado, a gente corta e cobre toda essa área. Podem estar impregnadas ou não com prata, e como eu havia falado, é interessante, o Muniz também já tinha falado, tem a forma de fita, para preencher um trajeto fistuloso. Isso aqui foi um paciente que a gente estava quase cicatrizado, no belo dia ele chegou no ambulatório, tinha uma bolha ali de pus, aí abri a pincinha, quando eu puxei, veio um tendão inteiro lá de dentro, e ficou um buraco lá dentro. Eu falei, bom, então, o que eu vou usar aqui para preencher isso aqui? A minha opção, eu tinha no ambulatório lá do Miguel Couto, e a gente conseguiu fazer esse curativo com essa hidrofibra. E aí sim, por se tratar de uma ferida tão profunda, tão difícil de você... É interessante você manter um produto antimicrobiano, por isso a gente optou pela prata. Associação com a prata. Outra opção também é você usar em associação com hidrogel. Muitas vezes as pessoas criticam esse tipo de utilização, mas eu queria lembrar que as hidrofibras elas gelificam, tá? E o hidrogel amorfo, ele basicamente tem um objetivo aqui, como a composição dele é 60%, 70% de água, entendeu? É criar um debridamento. Então isso é utilizado às vezes 1, 2, 3 vezes para facilitar depois, às vezes, a remoção desses facelos, às vezes é feito com gás seco, ou até com o próprio jato do soro você já consegue, o troço cai, entendeu? Então esse é o objetivo, né? A gente procura tentar fazer hoje a coisa menos traumática possível, se possível não internar o paciente, para fazer antigamente coisas que a gente tinha que raspar e anestesia e tal, hoje em dia não precisa. Então, o hidropolímero, né? Esse é um curativo que surgiu na década de 90 e que vem aí, hoje o Paulo até comentou, a proposta desses curativos é dar conta, estou terminando, dar conta de um volume maior de exudato. Nem sempre isso acontece, entendeu? Mas eles têm outras associações que são bastante interessantes. Então, eles são almofadas de espuma de poliuretano, tem alta densidade, normalmente recobertos por um filme semipermeável, e semipermeável principalmente aos vapores, né? Mantém uma boa temperatura, né, constante, meio úmido, que favorece a cicatrização, e em função dessa modulação do exudato, eles são bastante interessantes. E as principais associações com a prata são germicida, como a gente já teve a oportunidade de ver. Associada ao alginato, isso é uma coisa que vem ganhando espaço no mercado, cada vez mais vai se utilizando essa cobertura com a associação entre alginato e hidropolímero. Parece que realmente é uma solução interessante para absorver um exudato maior. E esse é um caso, eu vou mostrar até um caso que eu usei aqui, a analgesia. Tem uns casos que a gente tem utilizado essa associação com o ibuprofeno com bastante sucesso, né? Então, nas associações entre o alginato e os hidropolímeros, a gente consegue um espaço maior entre as trocas, né? Os diversos produtos aqui, né, no começo estava ali escrito que eu não tenho nenhum conflito de interesse, não tenho mesmo. Fiz questão de mostrar todos, desde que tinha para mostrar, dos nacionais aos importados. Isso é da preferência de cada um, relação de custo-benefício, questão de oportunidade de compra, às vezes, né? Os produtos muitas vezes se equivalem. E aqui um caso que, apesar do exudato muito intenso, eu fiquei em dúvida nesse caso aqui, o que eu fazia com esse paciente, porque ele tinha muita dor e, ao mesmo tempo, tinha muita exudação. E eu cheguei à conclusão de que qualquer que fosse a espuma que eu usasse aí, eu não ia dar conta desse exudato, não.
Então, eu preferi privilegiar a questão da analgesia e tive um bom resultado fazendo essa associação com a bota de Una. E aí, sim, reduzir de forma eficiente, combatendo o edema, o exudato, e foi melhor. No começo eu tive que trocar isso aqui 2 vezes por semana. É um custo elevado, mas por um período curto. E em algum momento você tem que quebrar esse círculo vicioso do exudato, entendeu? Às vezes você tem que... sabe, às vezes você tem que dar um tiro de 12, gasta mais chumbo, um pouco mais de pólvora, mas não tem jeito, entendeu? Então, um resumo, né? As coberturas absorventes têm essa proposta de absorver grandes volumes de exudato. Talvez nem todas consigam ainda, nem sempre seja a melhor opção. A gente tem que ter um pouco de parcimônia e bom senso na hora de usar. São versáteis, de fato são, né? Tem grandes vantagens na eliminação de odores, com controle da flora e da analgesia, em alguns casos. São maleáveis, como a gente disse, flexíveis e se adaptam muito bem às superfícies. E a escolha da cobertura deve se levar em conta as peculiaridades de cada caso, além da relação de custo-benefício ao compararmos os diversos produtos. Eu preparei uma despedida achando que ia ser mais tarde, era para dar boa noite. Então...